Diga. Em nome Eu do começo a Pai, rezar? Espírito Santo. Amém. Então vocês possam fazer dessa canção a oração de vocês, tá bom? Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, que me resta é te amar, que me resta é te adorar. Mesmo em constante quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Por isso, eu te convido a fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante do Senhor e apresentar para Ele as tuas dificuldades, a tua família, a tua casa, deixar que Ele possa adentrar na sua realidade, deixar que Ele possa receber no teu coração as dificuldades, as angústias, muitas vezes as doenças, os sofrimentos, tudo aquilo que são suas preocupações, as preocupações que você tem já nesta semana, durante esses dias vivido, todas essas preocupações, você possa colocar para o Senhor, deixar que Ele possa tomar em suas mãos, para que Ele possa fazer uma obra nova em teu coração, fazer uma obra nova na tua vida, na tua casa. Queremos rezar pelos familiares da Giovana, quero rezar pelos familiares da Luísa, né? Quero também rezar pelos familiares da Júlia, do Gabriel, da Karine, do Jailson. Pedir que o Senhor possa derramar uma graça especial também na minha casa, em todas as nossas famílias. Que o Senhor possa vir visitar o coração daqueles que mais necessitam. Às vezes em casa tem alguém que mais precisa da graça, da presença do Senhor. E eu te peço nesse momento, meu querido irmão, queridas irmãs, eu peço que vocês possam falar com Jesus uma oração verdadeira e profunda, pois a verdadeira oração é aquela que sai do coração, é aquela que você fala do íntimo do seu coração e Deus acolhe. Deus escuta essa oração que sai da sua alma, dos seus pensamentos,
Porque Deus sonda todas as coisas. Ele conhece o teu coração, Ele sabe tudo aquilo que você está pensando, Ele sabe tudo aquilo que você fala, e Ele te acolhe, Ele recebe, né? Ele recebe nesse momento. Por isso, confia no Senhor e fala com Ele que você deseja que Ele possa tomar de conta de tudo, tomar de conta do teu coração, dos teus passos, da tua vida, da tua caminhada. Rezemos este nossa Ave Maria, de glória ao Pai, agradecendo ao Senhor por Ele ser um Deus tão amoroso e bondoso, que está sempre nos olhando, que está sempre acolhendo nossos pedidos, que está sempre também nos abraçando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Vocês aprenderam a oração do Espírito Santo? Lembra que eu tinha falado da oração do Divino Espírito Santo, né? Se vocês tiverem ela aí, vamos rezar juntos. A gente ainda ficou de mandar lá no grupo, mas estava naquele aplicativo que eu falei, do Católico Corinthians, né? Se vocês também baixaram o aplicativo, vão encontrar lá a oração. Então vamos rezar essa oração, que é a oração mais, ela é importante também, né? Junto, não é a mais importante, mas é a oração importante também, que nós cristãos devemos fazer, e ainda mais nós que estamos preparando para receber a Cristo, né? Nós vamos então rezar pedindo o Espírito Santo com essa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Luísa está me ouvindo? E agora? Ainda não? Luísa, dá um oi aí se estiver ouvindo. Acho que ainda não. Acho que não. Tá por aí, Karine? Tá me ouvindo? Tô. É porque minha internet tá ruim. Aí eles falaram que melhorar se desligasse a câmera. Tranquilo. Vamos já respondendo a questão da Karine, né? Para não ficar para depois. A Karine perguntou: Pilatos é julgado pela morte de Jesus como traidor, mesmo tendo dito que não havia motivo para acusação e tendo acreditado em sua palavra? Aí ela colocou rei dos judeus. Então, é o seguinte. Olha, eu li muitas coisas. Primeiro, que a gente precisa saber quem era Pilatos, né? Segundo, a gente precisa saber quem é que
foi responsável pela morte de Jesus. Terceiro, a gente precisa saber, havia ou não havia acusação contra Jesus? E depois a gente precisa saber, Pilatos acreditou na palavra de Jesus? Abra a boca, fecha o olho e mastiga. Obrigada. Olha aí, ó, que coisa fofa, né? Ao dedo. Quem é o pequeno herói? Hã? Oi? Quem é esse pequeno? É meu sobrinho. Olha Vem me aí. trazer uma amora. Nossa. Isso é carinho, viu? Aham, exatamente. Então, Pilatos era prefeito, né? Ele era o governador lá da Judéia, da Idumeia, né? Ali, aquela região ali, né? E ele tinha que manter a ordem, ele tinha que manter a justiça, ele tinha que também, nas questões econômicas, ele tinha que estar ali passando os tributos a César, né? Assim, ao imperador. E era a missão dele deixar as coisas todas em ordem, né? E aí, quando surge aquele problema, né? Um problema trazido pelos doutores da lei, ali, os mestres, né? Os fariseus, tudo. Ele então fica assim, de uma forma assim, e agora, como resolver isso? Até que depois ele manda para Herodes, para que Herodes pudesse ver se dava um jeito na situação, e Herodes não deu um jeito na situação, mandou de volta, né, para ele. Só que aí eles estavam brigados, aí ficaram amiguinhos de novo. Só que aí essa questão é o seguinte, Jesus, ele estava sendo acusado de muitas coisas, né? De se colocar como o Messias. Então, assim, estava sendo acusado, né? De outras coisas, assim, de ele é alguém que está querendo se tornar rei, quer fazer uma revolta política, quer tomar o trono de César, quer ser, entende? Aí eles começaram a tentar ver muitas provas, muitas coisas para acusar Jesus. E aí, Pôncio Pilatos foi ali fazer. Ele tinha dois caminhos, né? Ele podia dar uma lição mandando que açoitasse Jesus para que esse açoite já servisse assim, o açoite ia ser como assim, uma punição, um exemplo. Aí eles vão ficar satisfeitos com isso e a ordem vai voltar ao normal. Só que aí o que acontece? Pilatos ele faz o seguinte, ele faz um processo de um interrogatório. Primeiro ele escuta, então, o que esses doutores, esses mestres, o que eles estão trazendo aí? Estão querendo que a morte de Jesus, e aí eles vão lá falando que, olha, ele está querendo ser maior que César, ele está querendo ser esse revolucionário político, ele está querendo ser essa pessoa, ele quer, entende? Aí apresentam lá ele. E, então, Pilatos escuta. Aí depois Pilatos vai e interroga, então, Jesus. Só que aí, interrogando Jesus, as coisas, Jesus vai respondendo, só que as coisas não ficam muito assim claras para Pilatos. Pilatos ainda não fica com a dúvida, porque começa a olhar para Jesus e ele não vê motivos de acusação. Isso, na pergunta da Karine aqui, realmente é uma coisa que fica bem claro, porque ele não vê, né, não vê acusação nenhuma naquele homem. Aí ele fala assim, então, vamos tentar o processo de dar uma lição em Jesus
e aí talvez sirva de exemplo, e aí as coisas voltem ao normal. Aí Jesus é mandado, é flagelado. E aí, depois que volta, o que que acontece? Mesmo assim, eles não se contentam, eles querem a morte de Jesus de qualquer forma. E aí, Jesus, o Pilatos ainda continua interrogando a Jesus, né? Para saber, então, se ele era aquilo que mesmo que estavam falando dele, ou se ele era o rei dos judeus e tudo. E Jesus vai, então, respondendo de modo que, assim, de modo que fica claro na resposta de Jesus, ó, eu sou o rei, mas assim, o meu reino não é deste mundo. Só que aí Pilatos acaba que meio que assim, ainda não compreendendo muito, achando que simplesmente Jesus, ele olha para Jesus e não entende e pensa assim, esse homem, sei lá, é alguém que não parece se, querer fazer um reinado, querer assim uma revolta, pelo jeito dele, não parecia que era algo político. Então, assim, Pilatos fica nessa, assim, tendendo para esse lado, entende? Aí o que acontece? Ele acaba então apresentando a sugestão, né? Que é aquela sugestão: olha, na Páscoa a gente tem aquela questão de trocar um prisioneiro por outro. Então a gente apresenta aqui, vocês querem que solte Barrabás? Ó, Barrabás era um cara perigoso, assassino, tudo. Vocês vão querer que solte esse Barrabás em vez de Jesus? Não é melhor mandar crucificar, ou prender, ou aprisionar, ou fazer qualquer coisa com Barrabás? Só que o povo não quer nem saber. O povo queria que soltasse Barrabás e queria que Jesus fosse crucificado. Aí, quando Pilatos já não, assim, a pressão do povo é grande e o Pilatos fica temendo uma desordem muito grande, uma revolta do povo, ele acaba vendo que seria muito perigoso, assim, desagradar o povo, sabendo o que vai acontecer a partir disso. Então, ele acaba tomando aquela decisão de entregar Jesus, lavando as mãos, né? Falando que ele não ia ser culpado do sangue desse homem e que a culpa ia ficar, então, para aqueles que estavam querendo a sua morte, né? Que estavam ali. E Pilatos coloca, então, porque assim, para isso acontecer, ele teria que colocar alguma justificativa, né? De que ele foi, de que Jesus foi acusado, né? Assim, tipo assim, a conclusão do inquérito. Aí qual é a conclusão do inquérito? É aquilo que a Karine colocou, né? Rei dos judeus. Aí ele coloca lá, rei dos judeus, né? Quando manda colocar lá para a cruz. Então, ele querendo se fazer rei, né? Acaba colocando essa justificativa, que era a justificativa que os doutores mestres da lei estavam querendo impor. Só que aí depois os mestres da lei ficam indignados, falam, não coloque rei dos judeus, fala que ele que diz que é o rei dos judeus. Fala, não, aí ele vai falar assim, não, o que eu escrevi está escrito, vai ficar assim. Então, olha só, Pilatos, ele parece assim, por ele ia soltar Jesus, né? Era o que estava, assim, bem claro. Só que acaba que Pilatos se torna conivente, né? Ele acaba aceitando aquela situação e depois aí até tem um momento que ele fala assim, você não sabe que eu tenho o poder de, de te soltar ou de te aprisionar? Aí Jesus fala, tu não tens poder algum se isso não foi dado por meu Pai que está no céu. Então, isso significa o quê? Que todo o poder da terra humano, ele é um poder que ele está sob a lei divina, sobre a autoridade de Deus. Então, assim, as autoridades constitutivas aqui na terra, elas são dadas por causa da graça, da autoridade que Deus deu para que os homens possam fazer com que prevaleça a justiça, o direito.
para que os homens tenham essa autoridade que vem de Deus, que não é uma autoridade que está acima de Deus. Você está entendendo? Aí o que acontece? O que Jesus dá uma resposta nele é dizendo assim, olha, você não está entendendo que eu não estou sob a sua autoridade. Entende? Porque eu sou Deus, eu sou a autoridade. Entende? A autoridade é dada por Deus. E Pilatos não compreendia isso, né? Não tinha, não caiu a ficha, não tinha a fé que ele era o Filho de Deus, que era Deus, né? Então, o que acontece aí? Por fim, Pilatos acreditou na palavra de Jesus. Pilatos, ele, se tivesse acreditado na palavra de Jesus, ele teria entendido toda a situação, ele teria acolhido, mas ele não compreendia com a fé e ele acabou cedendo por causa de questões políticas, por causa de questão de organização, por causa de pressão, por tentar manter uma ordem, tentar uma saída de um problema, ele simplesmente achou que esse era o meio, né? Deixando a culpa para o povo, deixando a culpa. E aí, a gente pode dizer o quê? Que Pilatos, ele é culpado, julgado como traidor. Olha só. E nós somos culpados de Jesus ter sido crucificado? O que vocês acham? Você acha que a humanidade ela é culpada de Jesus ter sido crucificado? Sim. Primeiro, a gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque essa crucificação de Jesus, ela está nos planos de Deus. Era nos planos de Deus que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Então, o que acontece? Deus cumpre esse desígnio. E a toda a humanidade, ela é culpada no sentido de que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. E muitas vezes os nossos pecados, eles são estes que acabam acusando e acabam fazendo com que Jesus seja crucificado. Nós, pelas nossas misérias, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, o pecado aqui a gente assume o pecado da humanidade em geral, entende? Quando a gente fala, todos nós estamos num pecado chamado esse pecado comum, pecado comunitário, por quê? Porque todos nós somos, então, esses que, por meio do nosso pecado, Jesus, ele foi crucificado na cruz. Isso aconteceu, né? Só que, olha só, a igreja, ela sempre defendeu que não se pode colocar a culpa sobre os judeus que lá estavam, que pediram que Jesus fosse crucificado. Porque esta, vamos dizer assim, todos aqueles que são, de certa forma, culpados, é toda a humanidade inteira. Não se coloca os judeus dizendo assim, é culpa deles. Entende? Primeiro que muitos deles não tinham uma fé, não sabiam quem era Jesus. Então, olha só, Pilatos também não sabia quem era Jesus. E aí, tem como você acusar alguém que não sabe de quem é Jesus por aquilo que acontece? Se você entrar no contexto da época, era comum eles se revoltarem, mandarem crucificar ou pedirem a prisão, a morte de alguém que cometesse alguma coisa contra a lei. A lei que eles tinham lá de Deus era ao que valia. Você está entendendo? Então, assim, eles só viam aquilo que era possível pelos olhos da lei. Nada além dessa lei. Então, assim, nesse sentido, ali estava a justiça segundo eles. Entende? Então, assim, o modo errado de interpretar, a consciência errada de interpretar, a gente não pode simplesmente condenar essas pessoas porque Deus não condena essas pessoas.
E Deus vai condenar Pilatos por aquilo que ele fez? Por isso que, se Deus não condena eu e você, não condena a humanidade, porque ele quer que todos se salvem. Por isso que Jesus morreu, para que nós recebêssemos a salvação. Deus quer que todos se salvem. Então, assim, se eles foram salvos ou não, aí está nos mistérios de Deus. Isso depende da misericórdia de Deus. Mas a igreja, ela não diz que eles são culpados, é condenado, entende? Entende? Não há uma determinação da fé da igreja dizendo assim, olha, eles foram os culpados e eles, por causa deles, a culpa é toda deles. Não, porque a igreja interpreta isso no sentido profundo, espiritual, e não para nessas questões de você tentar achar que, porque eles estavam lá, eles acabaram julgando assim, entende? Então, não pensem que é assim, não pensem que tá todo mundo condenado, entende? Daquele tempo por causa que simplesmente foram ali aqueles que pediram a morte de Jesus, entende? Deus é um Deus misericordioso que não cessa de nos salvar e quer que a gente chegue ao céu, que a gente se salve. Enfim, eu não sei se consegui responder. Se não respondi, vocês podem me questionar aí, que a gente pode ainda discutir mais sobre isso. Podem vir com dúvidas aí, mais sobre isso, que a gente pode tentar aqui esclarecer. Eu acho que consegui entender. Obrigada. Tá tudo tranquilo aí? Gabriel também entendeu? Se tem alguma dúvida? Não, tudo aqui. É porque às vezes eu falo, às vezes eu entendo as coisas, para mim é difícil explicar, cara. É difícil passar isso para frente. Pelo que eu entendi, né, porque tudo já tinha uma determinação lá de cima, né? Então, eu acho que questionar a culpa não é muito válido aí nessa situação que aconteceu. Mas é isso mesmo, esse é o caminho. Por isso que se você for procurar, você não vai encontrar texto que vai dizer assim, a igreja condena aqueles que eles estão perdidos eternamente. De jeito nenhum. A misericórdia de Deus, ela é maior, entende? E nós todos estamos nessa humanidade. Lembrando que aquele povo lá que pediu a morte de Jesus, eles representam toda a humanidade, representam a gente. Entende? Representa os nossos pecados, olha, a gente, toda a humanidade pecadora está ali, incluída. Entende? Então, assim, é necessário a gente entender essas questões dessa forma, né? Entender que, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui, porque pode surgir também muitas perguntas, mas, por exemplo, Judas. Vocês acham que Judas foi condenado? É uma grande discussão que vem há tempos na igreja. Todo mundo perguntando, e aí, bate no Judas, Judas é condenado, o que a gente faz com o Judas? Essa é uma baita de uma dúvida, viu? Porque, assim, eu vou falar por mim, pelos meus simples achismos, vamos dizer assim. Especialmente, não comparando, mas sem querer comparar, mas já comparando, né, aquela coisa, num viés de pensar assim, eu particularmente, eu acredito, eu consigo ver de uma forma um pouco mais clara, por exemplo, que Pilatos esteja no céu do que Judas esteja no céu. Não duvido, obviamente, porque Deus é misericordioso e tudo mais. Mas para mim, no meu simples achismo, na minha humanidade extremamente pecadora, eu acredito muito mais assim, eu consigo enxergar mais assim Pilatos no céu do que Judas, né? Mas assim, não sei, né? Um dia a gente descobre, né? O dia que a gente passar dessa forma melhor, se Deus quiser chegar lá, a gente descobre. Aí, ô Judas, você tá aqui,
Nossa, vamos dar um abraço aqui, Ju. Vem cá, dá um abraço, camarada. Só que não. Olha só, a gente não pode ficar com raiva de Judas. A gente, na verdade, a gente tem que ter misericórdia e amor a todos. Sim. Tá entendendo? A- Porque assim, você acha que Deus queria que Judas se perdesse? Será que Deus, você acha que, qual que seria a vontade? Deus quer que todo mundo esteja com ele. Você acha que Deus ficaria feliz que Judas se suicidou, que foi para longe, o traiu? Eu imagino o coração de Jesus naquele tempo, quando Judas saiu para traí-lo. Nossa, deve ter partido assim, dentro dele, assim, ao meio, falando, poxa, alguém que eu amei aqui, escolhi tudo, eu tenho, né? Então, assim, mas a igreja, ela não diz que ele está condenado, e nem afirma que ele está salvo. Por quê? Isso é um mistério de Deus, está na misericórdia de Deus. A igreja, ela não dá esse resultado de E valor, outra, porque continua. eu acho que também porque nós, enquanto igreja, né, assim, considerando tanto o agente aqui quanto até o Papa, todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores, e não cabe a nós julgar, de fato, né? Então, assim, é muito comum a gente ver hoje, trazendo um pouco disso para o mundo de hoje, né, para nossa atualidade, a gente olha, às vezes, com o pecado do outro, pessoas fazendo coisas muito erradas, e você já olha e fala assim, cara, não é possível. Essa pessoa aí não vai pro céu nunca, sabe? Ou qualquer coisa desse tipo. E isso é uma coisa que é extremamente errada da nossa parte, porque não cabe a nós julgar, né? Então, assim, o que é certo, o que é errado, lógico, mas, assim, a questão de condenar alguém não é a gente, entendeu? Porque até mesmo na própria oração do Pai Nosso, Deus, é claro, fala, né, muito pra gente que a gente tem que perdoar, né? Então, assim, é difícil, tem coisas e situações que são extremamente complicadas. Mas eu associo muito essa questão do perdão com a condenação, né? Porque não cabe a nós julgar mesmo, né? Condenar nenhuma pessoa absolutamente nada. Até porque a gente não sabe mesmo, né? A gente ainda tá aqui, né? Como se diz, quem foi não voltou para contar. Então a gente tem que cuidar da gente, buscar cada um a nossa salvação das pessoas que a gente convive, né, e que a gente ama e tudo mais. Mas sem condenar, porque não é a gente que Isso condena. mesmo. Agora, aí você pode me perguntar, alguém pode me perguntar assim, mas e a igreja? Ela diz que alguém está condenado e diz que alguém está salvo? É uma boa pergunta, né? O que vocês acham? Que a igreja, Eu já o que ouvi ela dizer afirma em que relação a quem isso? comete suicídio já está fadado ao inferno. Não sei. Então, Nunca li sobre, mas só de ouvir falar. mas é que nem o caso de Judas, né? Judas cometeu suicídio, né? E depois de ter traído Jesus. E a igreja não diz que ele está condenado, né? Ele está confiado à misericórdia de Deus. Então, assim, a palavra mesmo certa do catecismo, da igreja, aquilo que diz em relação a quem comete suicídio, é que a pessoa, ela não, a igreja não diz que ela está condenada. Ela diz que ela está, assim, confiada na misericórdia de Deus. Só Deus sabe, né, ali, qual o destino final dessa pessoa, né, da sua alma. Por quê? Porque há muitas circunstâncias, né, se a gente fosse falar sobre essa questão do suicídio, há muitas circunstâncias que levam a pessoa a fazer isso, entende? Então, assim, a gente sabe que muitas das vezes, assim, 99% dessas situações, a pessoa não está em si, ou ela passa por diversas coisas psicológicas e tal, que acabam pressionando, acabam fazendo com que ela chegue a um ponto extremo, né? Então, muitas vezes a pessoa, essa falta de domínio de si é levada em consideração, entende? Deus tem uma grande misericórdia, né, dessas almas e, de alguma forma, a gente acredita e confia, espera e entende, assim, que Ele acolhe, né,
de alguma forma, como ele sabe nos mistérios, nos desígnios dele, de acolher essas almas, né? Então, assim, aí compete a Deus, né? Só que a gente tem essa esperança, como cristãos, a gente tem uma esperança de poder, com a graça de Deus, um dia reencontrar, né, encontrar essas pessoas lá no céu, né? Porque Deus não quer que nenhum de seus filhos se percam. Isso é sempre uma coisa que a gente deve lembrar, né? Então, eu ia falar sobre outra coisa. Sim, a questão da pergunta que eu falei, né, sobre condenado e sobre salvo, né? Olha só, vou explicar algumas situações que eu já falei, eu acho que aqui, e que faz a pessoa se salvar. Se a pessoa, ela morre em estado de graça, você recebeu todos os sacramentos, você morre ali, a partir daquele segundo ali que você acaba de receber os sacramentos, você se arrepende dos seus pecados, recebe a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos. Você está com a alma toda assim, pelos sacramentos da igreja, preparado para ir para o céu. Você, com certeza, assim, você vai para o céu, com certeza, já é 99,9999999% de você já está salvo, entende? Salvo. Esse 0,1 não sei o que infinitamente, só seria se, sei lá, se no último instante do último suspiro a pessoa ainda, sei lá, renegasse, sei lá, no coração de alguma forma, entende? Mas a gente nem sabe se ela estaria condenada porque a gente esquece que tem o purgatório também, né? Que aí a pessoa passa pelo momento de purificação. Então, assim, tem muita chance de a pessoa ir para o céu, só depende dela. Agora, para se condenar também só depende dela. A igreja, ela não diz assim, que, ela vai fazer uma lista assim, não, esses daqui estão condenados. A própria pessoa, ela acaba se condenando. Por exemplo, se ela renunciar a Deus, sabendo de que Ele existe, tendo a consciência, a fé, ela negar, ela não quiser, ela quiser o pecado, ela assim, persistir no mal nessa questão, em querer morrer dessa forma, entende? Entendendo a fé, sabendo esses caminhos, aí ela tá decidindo, ela está assumindo a condenação, ela está querendo, entende? Então, assim, Deus faz de tudo para salvar a pessoa, mas Ele não pode obrigar a pessoa a ser salva se ela não quiser, e se ela renegar, se ela quiser só o pecado mesmo, e tendo consciência disso, e ela não se arrepender. Ela fala assim, não, assim tá bom, eu sei que Deus existe, mas eu quero isso. Então, ela está escolhendo ir para longe de Deus. Então, aí está claro que ela está assumindo a condenação. Né? Então, é difícil nesse sentido. Enfim, são esses dois casos aí. E os mártires, né? Por exemplo, quem morre defendendo a fé? Se alguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, você nega a sua fé ou você morre? E você fala, eu não nego, eu amo meu Deus, Jesus Cristo, essa é a minha fé. Aí o cara, pim, aí você morre. Aí o que que acontece? Você virou uma Marte, ou Marte aí, o Gabriel. Aí vocês vão direto pro céu, assim, ó, sem escala. Aí já tá salvo, assim, ó, é confirmado. Passa rápido, assim, direto. Então, essa é uma das coisas também que faz ir pro céu, né? Então, mas, como eu falei, morrendo em estado de graça também, isso nos leva, né? Então, continuando o nosso tema, nossa temática, a gente está no credo, né? A gente vai sair do credo, mas a gente precisa passar pelo credo bem passado, né? Nós já falamos toda a parte inicial, né? Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Senhor, Jesus Cristo. Quando fala Senhor, está dizendo o quê? Olha só, é bom vocês entenderem isso. A gente chama muitas vezes Jesus de Senhor, né? Por que a gente chama Jesus de Senhor? Porque lá no Antigo Testamento, lá na Bíblia, antigamente, o termo Senhor era dado para Deus, entende?
Então, assim, era um termo que se referia a Deus. Então, a gente está aqui afirmando que Jesus Cristo é o Senhor. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Esse credo que eu estou rezando aqui é o niceno-constantinopolitano, que eu já falei para vocês. Existem dois credos, o dos apóstolos e o do niceno-constantinopolitano. Depois você treina aí essa palavra para falar rápido, você consegue falar, niceno-constantinopolitano. É importante. Você, quando alguém perguntar, aquele céu não sei o quê, não sei o quê. Não, você precisa dizer, olha, não, é o Niceno Constantinopolitano, esse é o nome dele. Aí vai dizer isso, da questão do Senhor. Então, é interessante que essa palavra Senhor foi muito dita, né? Até referente a Jesus, o apóstolo antes falava Jesus, e muitas vezes até nem sempre era para especificar que ele era Deus, mas às vezes era por respeito, era também, porque, como eu te falei, há muitos, esses termos variam na Bíblia. Em algumas ocasiões, ele tem um significado conotativo, entende? Tipo assim, segundo a circunstância. E, em outra circunstância, esse mesmo termo, quando se refere, aí está significando ele de outra forma, entende? Então, às vezes, pode se referir a senhor ali, por exemplo, senhor no sentido de respeito de ancião, de mestre, de alguma coisa assim, entende? E depois, no momento que o Espírito Santo age nos apóstolos, este é o Cristo Senhor, quer dizer o quê? É o Cristo Deus, tá? Tipo assim, tá querendo mostrar que ele é Deus. Então, assim, por isso que a nossa igreja reverencia, muitas vezes, quando fala do Senhor Jesus, a gente está dizendo assim, ele é o Deus, Jesus é Deus, Senhor, entende? Porque é Deus. Compreender aí essa dinâmica? Então, Filho unigênito de Deus, que é o Filho único de Deus. A gente já falou sobre isso. Entende? É o Filho único. Nascido do Pai antes de todos os séculos, desde toda a eternidade. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Entende? Por que ele é Deus de Deus? Ele é Deus. Ele é gerado de Deus. Ele é consubstancial ao Pai. Quando a gente fala essa palavra consubstancial, o que vocês acham que significa consubstancial? Consubstancial significa da mesma substância. Então ele é o quê? Da mesma substância de Deus, mas é isso no sentido da divindade. E a gente também fala que ele é consubstancial ao homem. Por quê? Porque ele é da mesma substância do homem, segundo a humanidade. Então, segundo a divindade, ele é consubstancial ao Pai. Segundo a humanidade, ele é consubstancial ao homem. Entende? Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não é mais Deus e nem menos homem. Entende? É como se a presença de Deus e a presença do homem na humanidade, elas estão unidas assim, mas elas não se misturam. Elas estão unidas a ponto de que ela é todo homem, por exemplo. Como é que é o homem? O homem, ele é corpo e alma, certo? Todo homem é assim. E Deus, ele é a divindade. Entende? Então, essa divindade, ela se une toda. Então, bom. Você está me ouvindo, Luiz? Tudo certo aí? Luiz? Ela apareceu ali. É que tá meio... dela ainda tá... Enfim. E vocês entenderam aí, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Como eu falei, em João vai dizer que tudo foi feito por ele, nele e por meio dele, porque ele é o verbo, a palavra do Pai, né? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Olha só, esse descer dos céus é muito importante. Porque ele é o enviado do Pai. Lembra que eu falei isso? Ele é enviado do Pai, vem fazer a missão do Pai, que é, ele se encarna,
ele assume a nossa humanidade para elevar a nossa humanidade ao céu, para poder dignificar ainda mais a nossa humanidade. Ele assume o corpo do homem, a humanidade, ele representa todo o ser humano, homem e mulher, porque ele representa a humanidade. Ele representa para mostrar que ele é o verdadeiro modelo de humanidade. Ele é o verdadeiro modelo de ser humano, de homem. Para mostrar que nós devemos e podemos ser assim, como Jesus. E aí eu pergunto para vocês uma pergunta que muitas vezes, uma coisa que sempre questionaram e eu sempre fiquei com raiva disso. O que eu fico com raiva? As pessoas falam assim, é impossível imitar Jesus. O que vocês acham? É impossível imitar Jesus? Impossível, que eu não Horas e entendi. situações que é. A pergunta, Júlia, Sim. eu falei, se é impossível imitar Jesus. Você acha que é impossível imitar Jesus? Entendeu? Sim, acho que sim. Sim, Imitar, certo? imitar Jesus. Entendi outra coisa. Entendeu agora? É possível ou não? Não, acho que não. Eu acho. Não é possível? Não, mas eu não sei o sentido de imitar, que querem dizer. Imitar na vida, gestos, a sua vivência, ter uma humanidade assim, perfeita como a dele. Olha só, agora eu falei, é forte. Nossa. Porque assim, você vai falar assim, perfeita como a dele? Peraí, como a dele? Então. E agora? Acho que não. Será que não? Quem acha que sim? O Gabriel acha que sim. A Júlia acha que não. E a Karine acha que? Eu acho que é muito difícil. É difícil. E a Giovana acha o quê? Que não é impossível, mas tem dias que fica difícil. Então você está na parte que é possível. Se você acha que não é possível. Tá. E a Luísa? A Luísa tá, não sei se ela está podendo ouvir e responder. Enfim. Olha só. Não é impossível a gente imitar Jesus. É possível, sim. É possível ter uma humanidade perfeita como a de Jesus? É possível, sim. Vou explicar por quê. Porque Jesus, ele era verdadeiramente homem. Ele era homem como nós. Ele amou como homem. Ele fez as coisas boas como homem. Ele fez a caridade como homem. Então, assim, ele tinha uma alma humana. E ele tinha vontade e inteligência e liberdade como a gente tem. E ele escolhia fazer o bem. Ele tinha uma vontade humana e uma vontade divina. Mas essas duas vontades, a vontade humana, ela queria fazer a vontade divina. Então, assim, ele não impedia a vontade divina. E nós não temos em nossa alma uma vontade divina no sentido assim, de que nos impele, ou que nos fala assim, nos mostra tão claro o que nós devemos querer de bem, não é verdade? Muitas vezes a gente não tem isso. A gente, às vezes, quer o mal, entende? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus, ele, na sua humanidade, ele tem o Espírito Santo. E o que acontece? Ele nos deu o Espírito Santo para que este Espírito Santo que vocês vão receber pela crisma, esse Espírito Santo que você já tem pelo batismo, que vai ser atualizado ainda mais pela crisma, esse Espírito Santo vai fazer com que vocês tenham mais força, os dons, as graças, para que vocês possam procurar fazer o bem, para que vocês possam viver uma vida santa, para que vocês possam cada vez mais se aproximar de Jesus.
se vocês estudarem a vida dos santos, vocês podem ver, eles pecaram, sim, pecaram. Eu não estou falando de a gente ter uma humanidade perfeita a ponto de ser uma humanidade que nem Jesus, sem pecado, porque a humanidade de Jesus, ela foi igual a nossa, sim, aí eu concordo com a Júlia, aí porque a humanidade de Jesus era igual à nossa, exceto no pecado. Então tem essa questão. O pecado, ele nos faz assim, ter essa diferença de humanidade com Jesus, mas, olha só, não é impossível. Os santos são assim, a gente erra, a gente peca, a gente faz, mas nós conseguimos sim, em muitos momentos, manter uma vida santa, manter uma humanidade que não que lute contra o pecado, que viva na graça de Deus, que viva a santidade, que viva fazendo o bem. Nós conseguimos, entende? E muitos santos conseguiram, foram prova disso. Eles foram exemplo de virtude, de bem, de coisas maravilhosas. E assim, entende? Isso mostra que eles chegaram a imitar uma humanidade perfeita, uma humanidade como foi a humanidade de Jesus, em fazer o bem. Mas agora, ser essa humanidade total, completa, aqui na Terra, que nem a de Jesus, aí também, aí eu concordo com você, aí não tem como, nesse sentido, por causa do pecado, e a gente pode lutar e contra o pecado, sim, mas sempre a gente tem essa natureza inclinada, falha, essa ferida na nossa humanidade, entende? Então, assim, mas podemos sim viver como santo, podemos sim viver num estado de vida perfeita, boa aqui na Terra, lutando, fazendo bem, buscando. Tudo isso a gente pode. Só depende da gente, depende da nossa luta. Entendeu? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aí que eu tô falando? Então, beleza. Ele desceu dos céus, olha só. É importante a gente entender que ele desce dos céus com uma missão, né? E olha só, quando ele encarna, acontece, então, a anunciação, não acontece? Antes da encarnação, acontece a anunciação. Por quê? Porque ele foi concebido pelo poder do Do Espírito Espírito Santo. Santo. Isso. Então, o que acontece? Aí já está a ação da Trindade. E esse momento é muito importante. É o mistério da encarnação. Então, vocês podem ter certeza, uma das coisas que é muito importante é a encarnação. E essa encarnação, ela é celebrada pela igreja. É algo muito importante, porque é o momento onde ele se encarnou, onde ele nasce. E qual é o nascimento, o momento da encarnação? Entende? Quando ele ali está no ventre de Maria, aí nós já temos então esse mistério da encarnação, porque ele foi concebido. O que acontece? Maria, a mãe de Jesus, ela foi escolhida, né? Depois a gente vai falar mais sobre Maria, mas só para vocês entenderem. Maria, ela foi escolhida, né? Pura, sem mancha. E ali ela recebeu então uma graça do Espírito Santo que no seu seio, no momento que ela foi tipo fecundada pelo poder do Espírito Santo. E esse momento da fecundação, esse momento é muito importante, sabe? Porque ali o verbo se une à humanidade. Está entendendo? Então, ali nós temos a encarnação. Muito importante. Um mistério muito importante da nossa fé. E o nascimento de Jesus, que a gente celebra, é muito importante, né? Porque é a vinda do Salvador, né? Ele nasceu da Virgem Maria. Então, olha só, não tem como a gente separar isso. Esse nascimento, ele faz uma diferença na humanidade. Por quê? Porque começa, quando Jesus nasce, uma luz vem para o mundo, o sol resplandece nas trevas, a salvação é nos dada, entende? O Salvador chegou. Então, imagine, tudo isso é mistério que a igreja celebra e professa com muita fé. Por isso nós temos que amar
imensamente este mistério. E nós temos que vivenciar profundamente esse mistério. Alguma pergunta? Não. Então, e por nós, para a nossa salvação, desceu do céu. Nós já sabemos, a missão dele foi nos salvar. Agora, é importante vocês entenderem uma coisa, que não é falado aí nas catequeses. Bom que vocês estão tendo algo que não é falado nas catequeses. Por exemplo, vocês sabiam que a salvação, quando Jesus ele assume a nossa humanidade, o que ele quer fazer? Ele quer ordenar a nossa humanidade, ele quer levar ao céu. Como eu falei, ele é o primeiro que, quando ele morre, ele ressuscita, e quando ele chega a ser elevado, ele se eleva ao céu, né, na ascensão, ele sobe aos céus, ele é o primeiro que entra ali no céu, certo? Então, ele está levando a humanidade, está levando o homem, entende? A nossa humanidade ali para o céu. Então, ele está abrindo ali, está falando assim, olha, cheguei aqui, agora quem vai ficar aqui são os filhos de Deus aqui, meus irmãos na terra. Estou abrindo o céu aqui, agora se preparem, galera, que aqui no céu vai ter só gente, ser humano aqui, bacana, de corpo e alma, ressuscitado, glorioso, e eu abri o céu aqui para ficar todo mundo aqui com Deus. Ele fez isso. Ele nos dá uma dignidade. Fala assim, ó, tá vendo aqueles filhos lá, seu encardido, seu tinhoso, que você muitas vezes diz que eles não têm valor, que a humanidade deles está presa no pecado? De jeito nenhum. Eu acabei com a morte, eu acabei com o pecado, agora eu abri o céu, vai todo mundo no céu, porque eu acabei fazendo com que o homem, ele tenha uma graça de uma dignidade muito alta, uma dignidade agora elevada a nível de ser um Deus. Olha só, ele nos quis fazer Deus, nos elevando para perto do céu. É isso que Deus quis fazer. Ele quis nos dignificar, nos ungir, nos falar assim, olha, os filhos de Deus são muito importantes, meus irmãos. Deus, ele fez isso, me mandou para cá. Eu vim, né? O próprio Deus, eu estou falando assim na pessoa de Jesus, mas é Deus falando de si mesmo, né? Falando assim na primeira pessoa. Eu fui lá, encarnei, morri por eles, para todos os meus filhos, para fazer com que eles se tornem meus filhos adotivos, e esses meus filhos adotivos eu dou em herança para eles. O que eu dou em herança para eles? Eu dou a mim mesmo, eu dou o céu para eles. Então eles recebem o céu. E aí, é isso que Jesus faz. Jesus abre o céu e fala assim, olha, vocês são os maiores tesouros que eu criei na galáxia, no universo sideral. Entendeu? Então é isso. Aí a gente muitas vezes se desvaloriza, aí fica falando aí, você não... como é que é? Você não tem valor, mas eu gosto de você. Como é que é? Você não vale nada, mas eu Você gosto. não vale nada. A gente fica isso, muitas vezes desvalorizando, não vale nada, mas eu gosto de você, essas coisas, e a gente acaba desvalorizando o ser humano. E saber que Deus nos valorizou a nível extremo, máximo. Ele fez isso porque nos ama, entende? Então, sabendo disso, nossa, cara, se a pessoa cai isso na cabeça, ela tem essa noção, ela não vai querer outra coisa de não estar com Deus. Vai falar assim, puxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Não é isso? Oh, depois nós vamos falar sobre Maria, porque no seio da Virgem Maria, para vocês vão depois saber que Maria, ela foi concebida, né? Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria. Ela era virgem, durante a concepção permaneceu virgem e, né, depois da concepção permaneceu virgem. Antes, durante e depois. Sempre virgem. Isso é uma graça enorme que Deus a concedeu para mostrar que, né, ela é a mãe de Deus, entende? Ela é a mãe de Deus porque ela teve o Filho de Deus, simplesmente. E a obra divina é assim. Deus, ele faz a obra dele sem precisar destruir nada.
mas ele preserva, ele, entende? É um Deus de amor, assim. Depois nós vamos adentrar mais profundamente em Maria, quando a gente for falar assim, a gente escolhe o momento só para falar de Maria, a gente vai falar bastante de Maria. Então, ele se fez homem, muito importante isso, ele se fez homem, ele assumiu a nossa humanidade. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, a gente já falou sobre Pilatos, né? Já está Sim. bem claro. Padeceu e foi sepultado. Isso, padeceu e foi sepultado. Ele morreu por nós. Então, assim, ele foi crucificado, morto, sepultado. Todo esse caminho de Jesus, essa missão. É interessante uma coisa, quando a gente fala sobre essa paixão de Jesus. Vocês sabiam que todo o sofrimento de Jesus salva a gente? Todo o sofrimento de Jesus, todas as suas feridas, elas curam as nossas feridas de pecado? Tudo aquilo que Jesus passou, cada chibatada, cada coisa, isso nos purifica, isso nos lava, isso foi uma prova de amor, isso, cada sangue derramado era uma resposta dizendo assim, eu amo o ser humano, esse sangue é por eles, esse é uma prova de amor, isso tudo aqui que eu faço é por eles, é uma prova que eu tanto amo, isso aqui é motivo, sabe? Então, imagina, é uma coisa, só de falar, a gente, assim, fica sem palavras, a gente, é difícil explicar essa situação. E ele foi morto, né? Como homem. Ele, o que acontece? Ele se deixou, né? Ele entregou, ninguém tirou a vida dele, como falam assim, né? Ele deu a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ele tinha poder para impedir, tinha, da mesma forma que ele tinha o poder para dar a sua vida. Então, assim, aquele que podia simplesmente se privar de tudo aquilo, tinha o poder também, na sua liberdade de homem, e ele quis padecer isso, ele deu o seu sim, entende? Então ele quis passar por isso. Então, tudo isso para também nos dar a vida, porque aí é importante a gente dar uma parada nessa parte e a gente entender uma coisa. O sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício maravilhoso, que tem um significado muito profundo. Sabe por quê? Porque antigamente, no Antigo Testamento, o povo, a maioria, as outras religiões, mas também a religião de Israel, né, que tinha essa mesma fé no Deus único, monoteísta que eu falei para vocês, eles tinham essa noção já das suas falhas, dos seus erros, de tudo, das suas faltas, daquilo que faziam. Só que eles deviam se purificar. Eles sabiam que muitas vezes eles ofendiam a Deus e que muitas vezes eles precisavam passar por um ritual de purificação. E qual era o ritual de purificação naqueles tempos lá antigos? Eles sacrificavam animais, sacrificavam touros, sacrificavam bodes, sacrificavam cabritos, sacrificavam passarinhos, sacrificavam muitas coisas, né? Sacrificavam queimando, sacrificavam, né, cortando, diversas coisas. E aí, esses sacrifícios, eles muitas vezes se aspergiam com o sangue do animal, porque o sangue do animal era esse sinal que purificava, entende? Por ser a questão do sangue puro, essa questão da... Entende? Então, assim, tinha todo um significado. E olha só, se a gente for comparar essa questão com Jesus, Deus está dizendo assim para a humanidade, eu não quero mais sacrifícios de animais, eu não quero sacrifícios de bodes, de carneiros, nem nada. E olha só, que interessante, eu falei de bode aqui, mas só para vocês entenderem. Tinha os sumos sacerdotes que eles entravam uma vez por ano, era o ritual. Eles entravam uma vez por ano lá no templo. E o templo tinha um lugar lá que era sagrado, tinha os véus do templo lá bem grande, aonde ele ultrapassava o véu e lá ele fazia o sacrifício de um bode. Aí lembra, aí vocês já ouviram falar do bode expiatório, né? Entende essa palavra assim, bode expiatório. Então aí se dava a partir disso. E o que acontece?
quando ele entrava lá e sacrificava o bode, era a única vez que ele podia pronunciar o nome de Deus, porque ele pedia a purificação do povo pelo nome de Deus, sacrificando lá. E agora, Deus, então, por meio de Jesus, tudo muda. Agora, o sacrifício é mudado. Não se tem um animal. Agora se tem um cordeiro sem mancha. E antigamente eles sacrificavam um cordeiro também. E quem é o cordeiro sem mancha? Que vai silencioso para a cruz. Que se deixa sacrificar. É o Cristo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Entende? Olha só que coisa forte. E aí, o sangue de Cristo, vai nos purificar. O sangue derramado na cruz. Esse é um sacrifício, é o único sacrifício capaz de purificar totalmente. Por quê? Porque o sacrifício de Deus é Deus sacrificando, é o sangue de um Deus sendo derramado para purificar toda a humanidade dos seus pecados. Tá vendo como que a coisa é forte? Isso é mais forte do que Senhor dos Anéis, do que a Crônica de Nárnia. Nada disso se compara. Vocês podem ficar vendo esses filmes aí, e aí vocês falam assim, caramba, mano, aquele filme tem uma ideia muito fantástica, né? Aí quando você vê essa história verídica da Bíblia, aquilo que Deus fez por nós, é muito mais forte, muito mais assim poderoso e muito mais tocante do que esses filmes, né? Então, assim, eu me encanto em falar disso porque eu sei que, assim, a gente entendendo essa comparação, você percebe um Deus amoroso. Ele se sacrificou. Ali na cruz se tornou o altar do sacrifício. Ele rasgou o véu do templo. Olha só a comparação. O véu lá, que muitas vezes é atravessado pelo sacerdote, agora Jesus rasgou o véu para mostrar o quê? Agora todo mundo pode entrar no céu. Todo mundo pode participar desse sacrifício. E esse sacrifício de Jesus se torna um banquete. Olha só, isso que eu estou falando para vocês é também algo que é muito profundo. Eu estou colocando muitas coisas profundas ao mesmo tempo para vocês. É muito maravilhoso. Por quê? Porque, olha só, a cruz se tornou um banquete, uma ceia. Aí vocês falam, mas como assim, olha? Vamos lembrar lá na última ceia. O que Jesus fez? Ele falou, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é meu sangue que será derramado por vós. Aonde é que aconteceu o derramamento de sangue? Aconteceu na cruz. Então quer dizer que a cruz é a ceia? É lá que ele também está dando o seu sangue para nós? Sabe? Ali que está acontecendo o sacrifício de um cordeiro e a gente vai comer desse cordeiro? Sim, porque ele nos deu a Eucaristia e ali esse sacrifício, esse sangue dele, o seu sacrifício que nos salva, que nos revigora, ali nos é dado e vai o quê? Para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Olha só. Então o que acontece? Esta ceia vai nos purificar. Essa ceia vai nos lavar. Essa ceia vai nos alimentar e vai nos dar a vida nova, a vida da graça. Então imagina, agora Cristo, ele é o Cordeiro. Olha só que profundo que são as coisas. Ele é o sacerdote que está oferecendo o sacrifício. Quem é o sacrifício? Ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Você está entendendo? Ele é o único e eterno sacerdote. Então ele faz a figuração assim, olha, todos vocês que são sacerdotes, ninguém é sacerdote. Eu sou sacerdote. E ele entrega o seu corpo, o seu sangue para nós e ali se sacrificando, ele nos doa e entrega. Ele nos purifica. O sacerdote, ele faz a purificação nossa, entregando a si mesmo. Então, é muitos sinais, é muita coisa profunda, é muita coisa que a gente fica assim, é muita coisa para compreender ao mesmo tempo. É um mistério de amor, é uma relação das coisas, tá entendendo? Porque Jesus, ele é o novo Moisés, ele é a nova aliança. A antiga aliança era feita nesse sangue de bodes, de bois e não sei o quê. De cordeiro. De cordeiros. Ele agora é a nova aliança. E a aliança é feita no quê? No sangue dele. Aí vocês falam assim, mas você está falando de aliança. Que aliança é essa? A aliança de que agora nós estamos mergulhados no sangue de Cristo. E essa aliança faz o quê? Faz com que a gente esteja para sempre sendo filhos de Deus eternamente com Ele, unido
para que a gente possa viver eternamente no céu, uma aliança que a gente fala assim, sim, Senhor, a gente quer ser purificado, e a gente quer estar contigo, e a gente quer comungar do seu sangue, a gente quer estar unido a ti, porque o Senhor nos preenche. Acho que eu estou passando muita coisa rápido ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês estão pensando, não. Já falou muita coisa importante, muita coisa até mais avançada, mas assim, que mostra mesmo tanto que tudo é muito Mas o importante é realmente saber, mistério, né? vocês estão compreendendo, estão entendendo, assim, mesmo passando, estão pegando a linha da coisa. Então, beleza. Isso que vale, porque assim, se vocês pegarem isso, isso vai ajudar muito, porque assim, a base da nossa fé está aqui. Esse é o centro da nossa fé. Não tem como, tá entendendo? Se a gente não entender essa parte, isso, muitas vezes, a gente tem uma fé, muitas vezes, assim, sem fundamento. Agora, se a gente mergulha nisso e a gente traz isso para o nosso coração, a gente vive essa fé, nossa, então, mas o nosso tempo vai adiantado, né? Como a gente sempre, às vezes, começa a falar depois que a gente reza, e a gente reza uns 20 minutos depois que começa, a gente acaba, assim, colocando uma hora de partilha aqui, de catequese. Mas, a gente parou aqui nessa parte, depois, olha, a gente está um pouco mais da metade para o final, a questão do crédito. Eu não imaginei que ia demorar tanto, mas tem coisas que é importante. E olha que eu não estou nem usando o livro aqui, porque se eu fosse usar o livro para a gente adentrar em algumas questões aqui, a gente ia passar a vida eterna. Não ia conseguir, ia ser muito mais tempo. Então, alguma pergunta aí, até agora, se tiver, fale agora, que na próxima a gente já tira. É bom, às vezes, se tiver... não pensem assim, se eu fazer uma pergunta vai atrapalhar a catequese ou vai alongar. Muito pelo contrário. De jeito maneiro, prometo que não vou responder ela hoje. Eu não tenho uma dúvida, não. Eu tenho um comentário só para fazer com relação essa parte mais final em relação ao sacrifício, né? Porque, assim, eu falo até por mim, mas é muito importante que, mesmo que a gente tenha avançado, assim, um pouco, né, dentro do conteúdo, vamos dizer assim, que a gente já falou de muita coisa, mesmo que, né, sem chegar no assunto próprio, vamos dizer assim, essa questão do sacrifício é muito importante a gente ter isso muito claro e, principalmente, ter muita fé, porque a gente participa desse sacrifício todas as missas. Esse sacrifício, ele acontece em todas as missas. E isso é uma coisa que nem sempre é falado, nem sempre é ensinado. Na minha catequese mesmo, eu posso estar errada, se não me falha a memória, não foi me ensinado isso há milhões de anos atrás. Com certeza, se eu tivesse visto isso lá atrás, talvez eu poderia ter vivido, participado das missas de uma forma muito melhor do que eu consigo fazer agora, que eu já tenho esse conhecimento. Então, assim, a gente tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender, enfim, mas a gente precisa vocês precisam acreditar mesmo nisso e saber desse valor, dessa importância que é a gente ter o sacrifício de Jesus sendo feito ali em todas as missas e a gente poder participar da ceia, né? A gente poder comungar e principalmente saber que ele é verdadeiramente Deus, né? Verdadeiramente Jesus, é o corpo e sangue dele. E que a gente até celebrou agora no Corpus Christi essa semana e tudo mais. É muito importante a gente ter isso muito claro, assim, dentro do nosso coração. Porque a partir do momento em que a gente tem isso como uma coisa clara, a gente consegue ter mais respeito pela celebração. A gente consegue olhar de uma outra forma, a gente consegue entender que a gente não assiste missa, a gente participa da missa. A gente consegue ter noção de que a gente não pode simplesmente ir comungar sem estar em estado de graça. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa aprender, lógico, com calma, com tempo e tudo mais, mas que a gente precisa ter dentro da gente
uma certeza, assim, sabe? A fé mesmo, que a gente sempre fala. Porque é muito, igual o Wellington sempre fala, é tudo muito bonito, é tudo muito mágico, assim, maravilhoso, é melhor que qualquer história já escrita, né, por livros, enfim. Então, é muito inteligente, é tudo muito perfeito, como Deus faz e fez tudo. Então, e diferentemente de outras religiões, tudo a gente tem essa graça, que é a Santa Missa, que é a gente poder participar do banquete, que é a gente poder viver tudo isso, sabe? E outra coisa é que nem o Wellington falou, né, em relação a que as dores de Jesus, elas nos purificam, realmente elas nos purificam, são coisas assim, muito além do que a gente possa talvez explicar aqui, vamos dizer, mas da mesma forma em que as dores dele nos purificam, o nosso pecado o machuca. Então, cada vez que a gente peca, a gente também está ferindo o coração de Jesus. Então, é muito importante que a gente tenha, claro, né? Isso porque vai nos ajudar muito no dia a dia mesmo, sabe? De tentar pecar menos, de tentar rezar mais, de tentar participar da missa da melhor maneira possível. Enfim, são várias coisas, mas eu acho importante a gente, desde agora, mesmo que a gente ainda tenha uma caminhada meio longa ainda pela frente, que você já tenha um olhar diferente em relação a isso, tá? Que você já se preparem, porque depois que vocês receberem o sacramento da crisma, aí vai ser só o pipoco da graça, vai ser maravilhoso. Verdade. Eu digo a vocês que, olha, a vida de vocês não vai ser mais a mesma. Não. Não vai ser, sabe por quê? Porque eu creio, a gente está assim tentando aqui, rezando também, né? Claro, é a graça de Deus que faz. Mas a gente está pedindo a Deus, cara. Deus pode nos ouvir. Nós desejamos que vocês se aprofundem no amor de Deus, vocês sejam apaixonados por Deus, a ponto de vocês quiserem, assim, quererem doar a vida, porque cada vez mais que vocês se aproximam de Deus, mais vocês querem permanecer com Ele, mais vocês querem se doar a Ele. É uma coisa natural. Isso que aconteceu comigo, que aconteceu com a Giovana, que aconteceu, entende? É uma coisa, a gente não tem como segurar. Isso é bom. Vocês não vão querer simplesmente sumir da igreja, como todo mundo fala, que depois da crisma parece assim, é um disparo assim, para todo mundo ir embora. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque vocês, até lá, a gente reza e faz de tudo aqui para que vocês possam vivenciar esse amor, para que vocês possam entender, mergulhar a ponto de vocês falarem assim, poxa, olha, não tem nada melhor nesse mundo, eu quero me sacrificar, eu quero me dar mais para Deus, eu quero poder contribuir, eu quero poder me unir a Ele. O que eu posso fazer por isso? Tem muitos caminhos, a gente pode fazer muitas coisas na nossa vida, e a igreja está aí para isso, entende? Para nos ajudar a crescer mais na presença de Deus. E estar lá trabalhando, ou fazer alguma coisa, ou estar participando, não é simplesmente uma coisa assim, de funcionário, de praxe, alguma coisa assim, tipo assim, só de nome. Não é. Quem faz por amor e quem está lá e sabe, faz por quê? Porque sabe que lá é um caminho, um motivo a mais de se encontrar com Deus, de dar um passo, de permanecer nele. Ele ajuda, entende? E isso nos realiza, isso nos faz feliz. Então, eu espero que vocês possam dar passos assim, possam chegar a isso. Por isso que nós estamos rezando. Desculpa cansar vocês, sempre, né? A gente sempre cansa um pouco, mas faz parte. Eu também me cansei nas minhas catequeses, mas foi boa também, né? De certa forma, a gente cansa e a gente aprende, e isso nos ajuda, né? Então, olha aí, ó, hoje eu consegui participar aqui pelo computador, deu tudo certo. Quero agradecer aí o Jailson também, sempre na prontidão, sempre nos ajudando aí nas salas de vídeo. Muito bom. Então, é isso, galera. Eu vou deixar um texto para vocês lerem lá no grupo. Eu espero que vocês leiam, porque é um texto que fala sobre Corpus Christi, sobre a Sagrada Eucaristia, do Santo São Tomás de Aquino. É maravilhoso, é um texto... Olha, os textos que eu recomendo é um texto 10, de mergulhar.
Então, vocês vão gostar, e porque eu poderia ler eles para vocês aqui, mas vocês vão cansar. Então, é para vocês lerem com calma, aí vocês meditam melhor. Beleza? Então, agradeço a paciência. Vamos encerrar. A Giovana vai rezar para nós, encerrando aí, né? É. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, colocar em intenção toda a nossa semana que está começando, colocar em intenção a vida de cada pessoa, das nossas famílias, que Deus possa entrar na casa de cada um de vocês, que possa fazer cada dia novos milagres na vida de vocês, que Nossa Senhora cubra com vocês e suas famílias com o manto sagrado dela, que tudo que vocês estão planejando ao longo desses dias aconteçam da melhor maneira possível, que a nossa fé se aumente, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E o Espírito Santo esteja presente no dia a dia de vocês, conduzindo vocês a tomarem as melhores decisões, a fazerem as melhores coisas sempre. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê saúde, muita paz, que ajude o mundo a conseguir uma vacina, uma cura, algum jeito de melhorar essa situação que a gente está vivendo de pandemia, que as pessoas que estiverem doentes sejam curadas, que as famílias que infelizmente perderam entes queridos por quaisquer razão, por quaisquer motivo que seja, tanto de Covid quanto de outras coisas, que Deus possa confortar o coração de cada uma delas. Então, por essas e por todas as intenções, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês nessa nova semana, que as coisas deem certo. Tchau. E que vocês estejam aqui semana que vem. Até mais. Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijos.